Olá a todos, meu nome é Kellen e o tema do nosso trabalho é Inclusão de material didático adaptado como instrumento facilitador no processo de aprendizagem do aluno autista. Tivemos como orientadora a professora Ana Paula Kelme Soares. E para iniciarmos o projeto, é indispensável evidenciar o alinhamento do trabalho com o tema norteador da Univesp, que discorre sobre o desenvolvimento de material didático para alunos com necessidades. Pensando em crianças com necessidades especiais, no município de Tatuí se encontra o Colégio Gênesis, escola que oferece os ensinos infantil, fundamental e médio. Uma das principais características desse colégio é o atendimento que realiza junto aos estudantes com necessidades especiais de aprendizagem. E dentro desse público se destacam os alunos com autismo. Olá, meu nome é Regiane, sou professora na Rede Municipal de Ensino na cidade de Serquilho, 21 anos sendo professora na educação do ensino fundamental 1. Então, hoje nós viemos falar um pouquinho do trabalho, nosso projeto integrador, e esse projeto foi relacionado a um material didático desenvolvido para um aluno com autismo. Então, alguns dados que eu tenho aqui sobre o CDC, que é um órgão do governo dos Estados Unidos, existe atualmente cada 110 pessoas um caso de autismo. Isso estima-se então que aqui no Brasil cerca de 2 milhões de autistas existem aqui. Desses, um grande número se encontra em idade escolar. O censo escolar, divulgado anualmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o número de alunos com transtorno de espectro autista, TEA, que estão matriculados em classes comuns no Brasil, aumentou 37,27% em um ano. Em 2017, 77.102 crianças e adolescentes com autismo estudavam na mesma sala que pessoas sem deficiência alguma. Esse índice subiu para 105.842 alunos em 2018. Isso se deve também às informações que agora estão sendo expostas, e os educadores e professores tendo mais acesso sobre a situação e diagnósticos mais precisos por parte dos profissionais da saúde. Toda lei educacional ela é baseada na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É um dos documentos mais importantes, se não o mais importante, que foi criado para garantir o acesso à educação por parte da população, uma educação de qualidade, E também para valorizar os profissionais da educação nos níveis de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O capítulo 5 da LDB é destinado exclusivamente para a educação especial, onde é discutido sobre a formação dos professores para atender essas crianças com necessidades especiais, sobre o currículo e tudo que é demanda que eles precisam. Em 2001, o PNE, Plano Nacional da Educação, lançou um documento com 30 metas que falava sobre a necessidade de incluir os alunos com necessidades especiais dentro do ensino regular. Mas é só em 2008 que começa a ser falado sobre o AEE, que é sobre o atendimento educacional especializado, que é o conjunto de atividades e recursos complementares, recursos pedagógicos para auxiliar na formação dos alunos com necessidades especiais. É um documento que vai trazer para a União a obrigatoriedade de auxiliar com recursos financeiros e outras maneiras de ajudar no desenvolvimento desses alunos. Vale ressaltar que esse atendimento educacional especializado, ele deve ocorrer no contraturno que o aluno estuda. No decorrer do tempo, muitos documentos foram sendo publicados, mostrando quais são os tipos de transtornos e deficiências que entram na educação inclusiva, outros documentos que vêm salientando sobre a necessidade de uma política inclusiva,
Mas nós sabemos que há um caminho longo ainda a ser percorrido para que as escolas brasileiras realmente alcancem uma escola inclusiva. Olá, eu vou falar sobre o hiperfoco. O hiperfoco é quando a pessoa tem um interesse restrito por algum tema, algum assunto ou algum objeto. Isso acaba se tornando um problema, né? Por exemplo, uma criança ela tem dificuldade em se interessar, por exemplo, por outras coisas como alimentação, higiene pessoal, os estudos. Ela se concentra só naquilo que ela gosta, né? E no nosso projeto, a gente trabalhou com uma criança no 5º ano, né? Ela tinha hiperfoco em cores, em blocos de montar, aqueles Lego, né? O interesse pelo brinquedo e a dificuldade na matemática, né? A gente uniu as duas coisas e com o Lego foi possível um auxílio no desenvolvimento da aprendizagem da criança, né? Ela pôde compreender as operações, as resoluções e até as expressões numéricas. Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do objetivo do nosso trabalho. Então, nós tivemos como objetivo geral a construção de um material didático para a inclusão de um aluno com necessidades especiais. E o nosso foco foi um aluno do 5º ano do Fundamental, de uma escola pública. E nós tivemos como objetivos específicos 3 pontos. Então, são ele proporcionar o avanço pedagógico de um aluno autista, oferecendo ferramenta lúdica como instrumento de aprendizagem, promovendo a inclusão e maior absorção dos conteúdos considerando os interesses do aluno. Também incentivar o aluno autista a comunicar de forma alternativa, através dos jogos, montando assim os blocos de Lego. Também promover a interação com os pares e também o seu desenvolvimento individual. Uma vez identificado o problema, o desafio agora foi proporcionar ao pedagogo da sala uma ferramenta que apoiasse essa criança no desenvolvimento das habilidades de soluções das operações fundamentais da matemática. Dessa forma, estudando o perfil da criança, o seu hiperfoco, as necessidades do professor e da sala, então foi possível imaginar que a partir das peças de blocos de montar, nós poderíamos construir o conhecimento junto ao aluno. No primeiro momento, foi apresentado ao aluno as peças de montar, as quais ele já tinha envolvimento emocional, e dessa vez mostrar para ele a possibilidade de utilizar esse brinquedo como ferramenta de solução matemática. Neste momento foi colocado para o aluno uma peça semelhante a essa, e aqui foram contados junto com o aluno a quantidade de pinos que essa peça possuía. Então, nesse momento, essa pecinha amarela possui 4 pinos. E eu conto junto com o aluno. 1, 2, 3, 4. Mostro para ele que eu tenho uma outra peça de cor diferente, mas que possui a mesma quantidade de pinos. E confiro com ele. 1, 2, 3, 4. A proposta agora é juntar as peças. Se eu juntar as peças, quantos pinos eu tenho juntando a peça amarela com a peça azul? E conto junto com ele. A resposta será, obviamente, 4. Mais 4, 8. Nesse momento eu posso apresentar para o aluno uma peça que contenha 8 pinos. Neste momento foi possibilitado ao aluno a fazer um cálculo de adição. E eu posso continuar com as operações matemáticas, dando valor aos blocos de montar e dando também, além de valor, os sinais das operações, assim como vou mostrar no próximo exemplo. Bom, eu tenho aqui as mesmas peças, os mesmos blocos de montar coloridos,
Porém agora eu não vou considerar mais os pinos, e sim a cada cor ou tamanho eu vou atribuir um valor para esses pinos. Por exemplo, eu tenho esse amarelinho que eu atribuí o sinal de multiplicação. Esse outro azul aqui foi o sinal de adição. Esse amarelo aqui atrás eu atribuí o número 20, o algarismo 20, assim como 10 para esse e 3 para aquele outro. A partir daqui eu posso sugerir a montagem e a solução de uma expressão numérica. Vamos ver. Vamos lá então. Então eu inicio a minha sentença matemática dando valor a um dos blocos. Notem que agora não mais dou importância à quantidade de pinos e sim às cores. A essa cor azul, esse retângulo azul, eu atribuo o valor 10, o algarismo de número 10. A esse pino menor, essa peça menor amarela, eu atribuo o sinal de multiplicação. A essa peça verde, o número 3, o algarismo de número 3. Aqui eu já consigo construir com o meu aluno 10 vezes 3 e trabalho com ele o resultado da tabuada. Não termino o meu raciocínio e lanço aqui mais uma peça, agora com o sinal de adição, e adiciono mais um algarismo, atribuindo a essa peça amarela maior o número 20, ok? Logo eu tenho aqui uma sentença matemática, uma expressão numérica, onde para cada bloco de montar com cores e tamanhos diferentes, foi atribuído um valor, seja ele numérico, de algarismo, ou o valor que representa as operações fundamentais da matemática. Aqui eu tenho então 10 vezes 3 mais. Uma vez proporcionado ao aluno a assimilação do conteúdo com base naquilo que lhe atrai a atenção, o que nós chamamos de hiperfoco dentro do autismo, é possível agora passar aos registros das atividades. De que forma isso pode acontecer? Nós temos aqui um exemplo de uma atividade adaptada da matemática, onde a proposta aqui foi trazer expressões numéricas com figuras que ilustravam e também traziam valores em cada peça de acordo com a sua cor, além das figuras que representam os sinais das operações fundamentais, ok? Então, dessa forma, o aluno pode ter o acesso à leitura e ele pode interpretar e registrar o seu conhecimento. Nessa mesma linha de pensamento, eu consigo apresentar para o aluno uma outra forma de registro. Dessa vez eu criei aqui uma situação problema. Nós criamos uma situação problema onde o aluno começa a pensar de uma forma mais abstrata e de uma maneira mais complexa, conseguir produzir o conhecimento de forma que ele registre o seu conhecimento, mas ainda assim trabalhando com o aluno como centro da nossa produção, como sendo o protagonista do conhecimento, ainda considerando o seu interesse pelos blocos de montar. Veja como fica essa atividade. O barco de Lego do José consegue dividir qualquer bloco de Lego pela metade quando entra num porão. Quando um bloco com 25 peças entra nesse porão, qual é a quantidade final de peças no bloco? Desenhe o barco. Então a proposta aqui é que o aluno imagine que cada vez que os bloquinhos entram pelo porão do barco, eles se dividam em duas, né? Então ele vai ter que criar aqui a ideia da divisão, ou na verdade de multiplicação. Divide-se ao meio, multiplicam-se as peças. Ao final ele deve construir, desenhar, ou seja, registrar o barco compondo todas as peças que agora ele possui. Eu tenho então dessa forma possibilidades aí distintas de verificar o real entendimento do meu aluno, através então de construções com figuras de blocos de montar coloridas, nas quais foram atribuídos valores numéricos e sinalizações de operações fundamentais, e também construir situações, problemas,
onde o meu aluno, através de uma representação gráfica, de uma representação manual, ele vai construir aquilo que ele absorveu.